Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a prova do IFBA, que é o Instituto Federal da Bahia. Então vamos analisar aqui a prova do Instituto. Vocês podem observar que esse ano 2019 a prova vai contar com 36 questões objetivas de marcar, de assinalar e 9 questões de cada disciplina. Então vai ter língua portuguesa, matemática, história, biografia. E esse ano tem um diferencial. Esse ano não terá redação. Então, para quem tem dificuldade em escrever, em elaborar um texto, esse ano o enfoque maior vai ser nos conteúdos da prova. Então, é uma oportunidade para aqueles que têm essa deficiência de se voltar mais para a questão do conteúdo. E por conta de não ter a redação, a prova de redação, o tempo foi reduzido, foi para 3 horas e 30 minutos. Lembrando que a prova abre os seus portões 8h10 e fecha 8h50. Então é bom vocês não se atrasarem, chegarem cedo e não esquecerem dos materiais, como a caneta de tinta preta ou azul. Não é para colocar o gabarito feito com lápis, né? Porque aí você vai anular sua prova. Ele nem vai registrar. Então vamos aqui olhar, observar como foi a prova do Instituto Federal da Bahia de 2018. Vou aqui com vocês tentar resolver algumas questões da prova. Vamos lá. Então temos aqui o processo IFBA seletivo 2018, a prova que aconteceu em 2018, com as instruções, a como você deve marcar a prova, né? Naquela época também foram 36 questões, porém, como eu falei, tem aqui a redação, a prova de redação. Em 2019 não terá. Na língua portuguesa, que são 9 questões, vocês podem observar que sempre vai cair, ou normalmente cai, uma charge, uma tirinha, e você vai ter que responder, interpretar de forma adequada o texto. Observem essa tirinha aqui de Mafalda, que normalmente trazem tirinhas que envolvem questões políticas, econômicas, sociais, questões da atualidade. Então, nessa tirinha aqui, nessa imagem, a gente tem uma personagem conversando com Mafalda, falando: tem razão, Mafalda, não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca a ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Nessa questão aí, o que ele pede? Da leitura do texto é possível concluir, ou seja, a partir dessa leitura vocês vão interpretar o que? Bom, letra A, a evolução tecnológica permitiu uma mudança no papel da mulher na sociedade. De fato, houve a evolução tecnológica, mas o que está na charge é a mudança do papel da mulher? Com certeza não. Então essa alternativa está errada, porque houve a mudança tecnológica, mas a gente está falando do papel da mulher, no caso aqui, o tricô. O tricô indica o quê? Que aqueles papéis ainda continuam sendo realizados, sendo feitos na sociedade, né?
Letra B. O texto mostra que as mulheres agora, além de terem que aprender a corte e costura, deverão também aprender a programar computadores. É isso que o texto fala? Que agora a gente tem que aprender a programar computadores? Não. O texto enfoca mais a questão do papel da mulher. C. Então essa questão é falsa. Letra C. Em relação às tarefas femininas, houve apenas uma mudança tecnológica? De fato, a gente está falando da mudança tecnológica, mas a relação da mulher na sociedade, aqui ele quer enfatizar que continua o mesmo. E essa frase que indica isso é o que? É a máquina de tricô. O tricô era uma atividade de corte e costura do passado que ela quer utilizar com, no caso, as mudanças tecnológicas. Então, essa questão aqui é a questão certa. E a D, segundo o texto, faltam às mulheres habilidades para manipular os avanços tecnológicos. Não é isso que o texto fala, não é isso que o texto diz. Você só pode se ater ao que o texto, a tirinha, a charge fala. Então, se eles estão falando do papel da mulher, não está falando sobre a falta de habilidade com relação às mulheres ao uso das técnicas, tá bom? Então, letra D, errado. E letra E é o que? A tirinha denuncia a exclusão digital das mulheres modernas. Não há um tom de denúncia no texto. Não há esse tom. Então, essa alternativa também está errada. Vocês podem sempre, quando forem ler um texto de língua portuguesa, por exemplo, aqui, esse texto inicial aqui, inteligência ou o que, da prova de 2018, que no final a questão sempre pede para você fazer algo. Você tem que se ater ao texto, ler o texto, sublinhar as palavras que você acha mais importantes, né? Você vai lá e depois de ler a questão, retornar e fazer uma nova leitura. Pelo menos você vai fazer 2 leituras do texto. Não pode ficar com preguiça, você vai ter que ler e reler o texto. Ler primeiro, inicialmente, depois ler a questão. O que a questão pede, você volta ao texto com isso em mente e e sublinha para ver se realmente o texto fala sobre isso e marca a alternativa correta. Então é uma técnica que vocês devem fazer na hora de ler um texto e responder. Não apenas em língua portuguesa, mas em todas as áreas. Tá certo? Vamos procurar aqui uma questão de história para responder. Questão, deixa eu ver aqui, história. São 9 questões, né? Vamos lá. Questão 19. Na questão a gente tem uma música de Gilberto Gil. Então vamos lá. Que Deus entendeu de dar a primazia pro bem e pro mal. Primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus deu, que Deus entendeu de dar toda a magia pro bem e pro mal. Primeiro chão da Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Então vocês observam o seguinte: o que é que o compositor Gilberto Gil, cantor e compositor, quer passar nessa música? Qual a intenção de falar disso? Da primazia, o primeiro. Primeiro o quê? Né? Vamos ler a comanda, no caso aqui, o que a gente deve fazer. Com base no texto da música acima, é possível afirmar historicamente que, ou seja, além do texto da música, vocês devem analisar as questões históricas,
certo? Então não é só a interpretação do texto, mas aliar essa interpretação do texto com a história e o conteúdo de história que vocês estão estudando agora, né? Vamos lá. Letra A. Podemos afirmar: a primeira missa na Bahia foi feita pelos portugueses com o intuito de converter os índios ao catolicismo e assim evitar que fosse feita uma guerra contra eles. Verdadeiro ou falso? Bom, qual é o erro dessa questão, dessa alternativa no caso? Primeira missa foi feita pelos portugueses, sim, com o intuito de converter os índios ao catolicismo e evitar uma guerra. Primeiro, essa conversão do catolicismo não foi feita de forma imediata. A Igreja Católica tentava catequizar os índios através de um plano de longo prazo. E não é por uma missa que vai evitar uma guerra. Sobretudo para aqueles que não compreendiam muito bem naquele momento qual era o significado simbólico daquela missa, já que os índios não eram cristãos, tá certo? Então essa alternativa está errada. Letra B. Para o bem ou para o mal, a Bahia foi o primeiro local no Brasil em que os portugueses colocaram suas mãos. O primeiro local em que os portugueses colocaram suas mãos. Essa alternativa está errada. Muita gente tende a escolher até essa alternativa como certa por conta do descobrimento, da história do descobrimento, mas a gente sabe que os portugueses já tinham conhecimento da terra do Brasil, já tinham feito missões secretas aqui, e que essa frase aqui, bem para o bem ou para o mal, é uma frase preconceituosa com relação à Bahia. Desconfie de frases preconceituosas, de alternativas que tenham essa frase preconceituosas, porque normalmente elas são falsas. Vamos para a próxima. Letra C. O carnaval sempre foi feito durante as festas profanas, que acontecem ao redor das festas religiosas. Quer dizer, ele coloca ao redor das festas religiosas. Assim, esse texto seria uma metáfora para entender as contradições do Brasil carnavalesco e religioso. Bom, o tom da música não é falar sobre religião. Logo de cara você vê que essa alternativa está errada, tá bom? E não se está falando desse sincretismo religioso, dessa mistura entre o sagrado e o profano. Então essa alternativa está errada. Letra D. Deus seria a entidade que moveria a história dos homens. Os homens apenas reproduziriam a sua vontade, as suas vontades. A vontade de Deus, pro bem ou pro mal, espalhou o cristianismo pelo mundo, uma das principais instituições coloniais do século XV. Observe a música aqui. Pro bem e pro mal, não é? Que Deus entendeu de dar a primazia pro bem e pro mal. Primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido que Deus deu. Ele está falando aqui de forma direta sobre o cristianismo, o espalhar do cristianismo pelo mundo? Não. Ele só está falando aqui que, de forma metafórica, aqui na Bahia, ou no Brasil, como a gente pode compreender, há questões tanto de cunho religioso, quanto questões relacionadas à violência, porque abatido, certo? Há questões de festa, mas também há questões de desigualdade, né? Pelourinho.
injustiça. Então essa questão aqui está errada. Letra E. Vamos lá. Se a D está errado, se a C está errado, a B também a A, sobrou a letra A. E. Vamos confirmar agora. Ao destacar o abate indígena, onde é que está lá o abate? Primeiro índio abatido também. Ao destacar o abate indígena, o pelourinho e as missas religiosas. Cadê a missa religiosa? Primeira missa. Muito bem. O autor chama atenção para o caráter violento da colonização brasileira. Sim, olha aqui o pelourinho. O pelourinho era o local onde eles colocavam os negros e castigavam. Na Bahia, Pelourinho é um ponto turístico, mas que tem essa origem do Pelourinho antigo, o significado, a palavra antiga, onde eles colocavam o escravo e castigavam eles. Então, de fato, tem um lado do lado do bem, que é o carnaval, a festa, né? A primeira missa, mas também tem um lado negativo, que é o que? A violência. Quando fala em abatido, quando fala em pelourinho. Então, qual é a alternativa correta da 19ª questão da prova de 2018? É a letra E. Certo? Vamos lá para a próxima questão. Vamos ver a questão 27.